Ok, muito obrigada. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecendo primeiramente a Deus, agradecendo o convite que a irmã Maria Ivoneide nos fez. Quero agradecer a Deus pela vida de cada uma das irmãs, né? A irmã Karina Alencar, né? Que acabou de orar. E a nossa irmã, eu esqueci o seu nome, irmã, que está apresentando. Maria José. Irmã Maria José. Irmã Maria José, Deus abençoe sua vida. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar compartilhando a palavra de Deus aqui nesta tarde, nessa live, rogando a Deus que essa live alcance, né, o maior número de pessoas possível, que aqueles que ainda não têm uma igreja, né, venham através dessa live, da palavra de Deus, ouvir a palavra e ser despertado, né, para buscar a Deus na sua vida, tá bom? Eu quero começando aqui, lendo um versículo da palavra de Deus, aqui me foi passado o tema da live, que é falando dos dons, né? Dons e frutos, os dons espirituais. Eu quero aproveitar e ler aqui o versículo da palavra do Senhor em 1 Coríntios, onde a palavra vem falar conosco. A partir do versículo 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E o versículo 4 diz: e há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Somente esses versículos para a nossa meditação nessa tarde. Rogando que a palavra de Deus nessa tarde alcance, né, as pessoas que estão nas redes sociais neste momento, que estão acompanhando essa live, e bem como todos os que participam, os que estão integrados nesse trabalho, que o Senhor continue derramando da sua graça, dando graça, poder, para que os irmãos continuem fazendo a obra de Deus, é, com o intuito de glorificar o nome do Senhor. Recebi esse convite agora, essa semana ainda, confirmado aí pela nossa irmã, Maria Ivoneide. Quero também pedir a oração dos irmãos pela vida do seu pai, né, que está, conforme ela colocou aí, está na clínica com ele, atrás da saúde. E vamos continuar orando pela vida do seu pai, que Deus estenda a sua boa mão, trazendo para ela, assim, um refrigério e a cura do seu pai. Tá bom, irmãos? Eu sou Otiniel, sou pastor, congrego aqui com o pastor Wilson, que é o meu pastor presidente. Sou co-pastor aqui no Tempo Central, na minha cidade de Davinópolis, tá? E estamos aqui cooperando com ele na obra de Deus, tá bom? Então, eu deixei esse texto aqui baseado no assunto que me foi passado. E é isso, eu estou aqui na minha residência, aqui na cidade de Davinópolis, no estado do Maranhão, e que Deus continue abençoando as nossas vidas. E se for para a gente levar a palavra através da rede social, nós estamos fazendo a obra de Deus aqui também, tá bem? Pode já continuar a mensagem mesmo, irmãos? Pode continuar, né? Tá bom, muito obrigado. Então é isso, irmãos. Nós vamos falar um pouquinho aqui. É só uma pergunta, minha irmã. Até nosso tempo aqui é mais ou menos quantos minutos? Pode ficar à vontade, pastor, o que o senhor colocar no seu coração, o tempo que Deus, né, os conduzir, está ótimo. Pode ficar à vontade. Tá, tá ok. Muito bem. É, aos ouvintes que nos acompanham através dessa live, nós queremos falar um pouquinho aqui da palavra de Deus neste tema, subordinado a esse tema, os dons, né?
A Bíblia apresenta, como nós lemos aqui em 1 Coríntios, falando acerca dos dons, e Paulo, o escritor aqui, escrevendo aos Coríntios, ele diz acerca dos dons espirituais, não queres, irmão, que sejais ignorantes. Ou seja, é um tema que talvez algumas pessoas desconheçam, acerca dos dons. Eu aprendi que os dons, eles são dados à igreja. Os dons espirituais, eles são dados à igreja de Cristo na terra. Então, os dons, eles não são meu. Os dons, ele não é seu. Os dons, ele foi dado à igreja com o fim de edificação desta igreja. Há quem diga que compare os dons como numa fazenda em que um fazendeiro ele compara como as ferramentas para o desenvolvimento, o andamento, o serviço desta fazenda. E ali naquela fazenda ele tem várias ferramentas, né? Uma foice, um machado, uma enxada e outros tipos. Assim também há diversidade de dons dado à igreja. E de acordo com a necessidade da operação, da situação, Deus utiliza os dons, usa os irmãos com os dons. E como nós vemos aqui que há, por exemplo, diz aqui o versículo 7, versículo 8 diz, porque pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria. Olha o que diz a palavra, porque pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito, palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a veracidade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Repartindo cada um como quer, ou por que não dizer, repartindo a cada um conforme a necessidade. Então, de acordo com a necessidade, Deus ele pode, ou ele usa cada irmão, cada irmã, para desenvolver um determinado trabalho. E esses são os dons que Deus tem colocado à disposição da igreja para que a igreja seja completa no seu trabalho. Para quando houver a necessidade, por exemplo, Deus não dá vários dons, Deus pode dar até mais de um, e até é recomendado que nós possamos orar, buscar e pedir até mais de um dom, não só um, mas mais de um dom, né? A Deus, 2, 3, o quanto você quiser. Mas também Deus não dá, assim, por exemplo, esses dons ao pastor, só ao pastor. Deus não dá esse dom só para o líder de um grupo do irmão, os demais não. Ele é distribuído. Dom da fé, dom da cura, dom da interpretação da palavra, né? Então, de acordo com a necessidade, o Senhor, ele usa cada irmão com o fim de que a igreja de Cristo seja edificada. Então, os dons, eles são ferramentas que Deus utiliza para a igreja. Porque, por exemplo, nós vemos que tem irmãos que eles são utilizados desde a igreja primitiva, que se destacaram, nós vemos no meio dos discípulos de Cristo, dos diáconos, por exemplo, que eles se destacaram alguns com a palavra, né, na ministração da palavra. Nós vemos, por exemplo, aqueles que falando dos dons ministeriais, homens que desenvolveram na evangelização, né? Temos aqueles que são voltados para a questão administrativa, outros que são utilizados ali, como nós vemos a palavra trazendo para nós, de cura. Homens que até hoje nós vemos isso nos nossos dias, homens que são usados nas mãos de Deus para curar,
né? Outros que são usados na batalha espiritual, né? Em guerras espirituais, libertação. Deus usa muito nessa área. E assim por diante. Nós vemos muitos homens pregadores que se destacam na ministração da palavra de Deus de uma forma extraordinária, de uma forma poderosa, usado nas mãos de Deus, que a gente admira como Deus usa o homem. Então, esses são os dons que Deus tem disponibilizado. E a outra coisa interessante é que nós precisamos buscar. A Bíblia nos manda buscar os dons. É, eu percebo assim na igreja, irmãos, não sei, pelo menos na nossa região, que às vezes a gente faz campanha, já tenho observado assim, de campanha de batismo com o Espírito Santo. É, a gente faz campanha para Deus curar irmãos, ou para Deus usar alguém com esse dom de cura ou de pregação. E há outros dons que a gente deixa, parece que não tem muito efeito. E eu lembro aqui, por exemplo, de um estudo que eu participei, que o dom da interpretação, ele é um dom indispensável, como os demais, no meio da igreja, para que a liderança, para que tenha alguém na igreja que possa saber reconhecer quando há um espírito que não vem da parte de Deus, que está tentando fazer confusão. E quando alguém tem o dom da interpretação, ou de discernimento, melhor, é o dom de discernimento, ele vai discernir se aquilo ali é de Deus ou não, se aquilo ali vai trazer prejuízo para a igreja ou não. Então, todos os dons, eles têm o fim de aperfeiçoar a igreja, de que a igreja que desenvolve esses dons, ela é uma igreja que tem tudo para andar bem, porque Deus está falando através de um irmão, de outra, de uma irmã, através do pastor, através de um líder de um grupo, de um professor da escola dominical, né, através de um líder de jovem, através de um líder de senhoras, do ministério de senhora. Enfim, Deus tem os dons, né, e no meio da igreja presente, ele levanta homens e mulheres para que seja usado nas suas mãos. E através destas pessoas, com o dom que Deus tem disponibilizado à igreja, a igreja venha crescer, venha ser edificada, né? Por exemplo, aqui nós temos, na Bíblia de Estudo Pentecostal, falando dos dons, né, que é para o crente, os dons espirituais para o crente. Aí nós temos, por exemplo, aqui, os dons espirituais. Ó, primeiro, dom da palavra, ou da sabedoria, né? O dom da sabedoria, palavra ou da sabedoria. Imagine uma igreja que ela não desenvolve a palavra da sabedoria. Podemos dizer que essa igreja seja uma igreja raquítica, seja uma igreja que ela não tem um devido crescimento, porque Paulo ele fala sobre isso, de um determinado grupo de irmãos que não tinha condição de receber um alimento sólido, ou seja, uma palavra mais profunda, uma palavra mais à altura da necessidade, porque eles ainda precisavam que se alimentasse com um alimento sólido, com leite. É uma forma uma forma de linguagem que Paulo colocou aqui, mostrando que os irmãos precisavam crescer, precisavam desenvolver na palavra de Deus. Então, o dom da palavra, da sabedoria, eu entendo que aonde a igreja que desenvolve esse dom, que tem esse dom presente, e através, né, da palavra, da própria palavra, da Bíblia, a igreja precisa se alimentar com essa palavra. Ela é uma igreja madura, ela é uma igreja que, com certeza, o seu crescimento espiritual é algo, com certeza, de grande relevância na vida desses irmãos, porque tem ali, está acontecendo naquela igreja, naquele grupo de irmãos, o dom da palavra da sabedoria. É uma igreja que pode influenciar, né? É uma igreja que pode romper barreiras através da palavra, porque a palavra ela é uma das armas de ataque, de vencer o mal neste mundo. Aí nós temos, por exemplo,
o dom da palavra da sabedoria e o dom da palavra do conhecimento. Então, se aplica a mesma coisa. Então, irmãos, é importante que nós busquemos isso, né? Que cada crente ele procure desenvolver ou buscar de Deus para a sua igreja. É interessante que não seja assim um para mim, mas que a gente possa, nas nossas orações, nas nossas campanhas de oração, buscar esse dom da palavra de conhecimento, o dom da palavra da sabedoria. E, enfim, nós vamos correr aqui. Olha o que ainda nos diz ainda a palavra de Deus. Temos o dom da fé. Eu já fui até questionado por alguém, por exemplo, vou falar aqui um exemplo, mas por o pastor de uma determinada igreja foi orar por uma pessoa que estava enferma e nada aconteceu. Depois, poucos dias depois, tinha um pregador na igreja, foi lá, orou e Jesus curou aquela pessoa. Aí vem a questão: por que que o pastor orou e não aconteceu nada? A pessoa ali não foi curada. E veio alguém, a falha estava no pastor. Nem sempre isso, é só um exemplo que eu estou colocando aqui, quer dizer que o pastor não estava em falha, né? Estava com algum problema espiritual. Não. Existe também as pessoas que são usadas por Deus com esse dom, né? Deus pode, por força ali do dom que Deus deu àquele determinado irmão, àquela determinada irmã, algo pode acontecer que você é crente, eu sou crente, e eu às vezes vou lá e não acontece. Mas Deus capacitou, Deus entregou uma ferramenta para o determinado irmão desenvolver o seu ministério aqui na Terra e Deus usa, tá? Isso são coisas que podem acontecer. Então nós vemos a fé é um desses casos. É que para Deus operar, ele precisa da minha fé, da sua fé. Nós precisamos crer. E tem esse, no meio da igreja, o dom da fé. Ele é distribuído também para todo crente precisa ter esse dom, porque a fé, diz a palavra de Deus, que ele é o firme fundamento, né, das coisas que se não vê e a certeza daquilo que se espera. Então nós precisamos, eu acredito, irmãos, que é um problema até de muita gente. Eu já vi ouvi alguém falando uma história uma vez, de alguém que está na igreja, mas não com o intuito de ir para o céu. Não sei se isso é possível, né? Mas ele está ali com outras intenções. Ou seja, essa pessoa ele não recebeu a fé suficiente. Embora que a Bíblia diga que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, é preciso ser muito duro de coração alguém que passa 10 anos na igreja ouvindo a palavra, a menos que ele não esteja dando ouvido, né? Não estão dando crédito, para que ele não venha desenvolver essa fé, porque a fé ela precisa ser desenvolvida. A nossa fé, ela com o tempo, embora a Bíblia diz e faz uma pergunta, quando o Filho do Homem vier, porventura achará, né, fé na terra? A gente sabe que a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos assim vai esfriar, parece que há uma tendência com o aumento do pecado, mas a pergunta, porventura achará fé na terra? Mas eu acredito que quem esteja na igreja, buscando a Deus, procurando buscar a Deus, essa fé ela vai desenvolvendo, né, com o tempo, com as experiências, com a busca da palavra, com o ouvir da palavra, essa fé dessa pessoa ele vai aumentando, vai desenvolvendo, vai com certeza amadurecendo. E é isso que a Bíblia quer de nós, no meio da igreja tem que existir a fé, porque uma igreja, só por ser uma organização religiosa, que cumpre um rito, essa igreja ela deixa de ser uma igreja cristã, uma igreja espiritual, tá? Mas a igreja, para ela ser uma igreja espiritual, para ela ser uma igreja que vença esse mundo, que vença o pecado, ela precisa dessa fé, né? Tem que ser uma igreja que tenha fé. E a fé é o primeiro passo que a gente entende para o mundo espiritual, para o lado espiritual. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, diz que justificados pela fé, né? Justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para perdão de pecados, para sermos considerados justificados por Deus, precisamos ter a fé em Cristo.
Se nós não temos essa fé em Cristo, subentende também que não somos justificados, que fazemos parte apenas de um grupo de pessoas ali, de uma sociedade, de uma associação qualquer, né, no meio de pessoas da sociedade, e que cumprimos aquele rito. Mas para sermos verdadeiros filhos de Deus é necessário que tenhamos fé. Para alcançar perdão de pecados é necessário que tenha fé. Justificados, pois pela fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos os dons de curar também, que deve fazer parte da vida cotidiana do cristão. Tem uma passagem na Bíblia que eu acho muito interessante, quando o Senhor enviou os discípulos a pregar, ele enviou algumas recomendações, se não me engano, em Mateus capítulo 10, não lembro que o versículo, que ele saiu e enviou os discípulos falando né, das dificuldades, falando também das recompensas, falando também das lutas. E eu acho interessante ali quando o Senhor mandou ele enviar, e ele diz, e quando não se preocupe com o que vocês chegar numa cidade, com o que ia ver de comer, não se preocupe é, com a alforge, não leve, não precisa levar 2 túnicas e assim por diante. Aí diz, quando chegar numa casa, se tiver alguém ali doente, eu acho interessante que havia assim, não manda orar. É porque às vezes a gente chega e tem uma pessoa doente, irmão, então vamos orar. Jesus diz assim, quando chegar na casa, tiver alguém doente ali, curai-o. Aí eu fico olhando assim para nossa fé cristã. Meu Deus, Jesus nos mandou curar. Tiver na casa que você chegar, tem alguém doente, cure aquele doente. Então, como é que está a nossa fé? Aí é onde nós precisamos. Nós cremos em Deus, nós queremos que vamos para o céu. Mas aí seria a hora, então, do dom da fé, de nós desafiar a nossa fé, né, utilizar essa ferramenta e chegar e curar aqueles que estão doentes. Porque o Jesus, ele fez isso. A vez que ele chegou na casa da sogra de Pedro, ela estava doente, Jesus foi lá, curou ela e ela passou a servir. E muitos outros momentos, a Bíblia nos mostra, assim, que Jesus não foi lá simplesmente fazer uma oração. Quando alguém, uma certa vez, pediu para Jesus, Senhor, meu filho, meu servo, né, está enfermo, ele disse, eu irei curá-lo. A gente sabe que Jesus, ele é Deus, ele tem esse poder. Nós não temos esse poder, mas ele deu esse dom da cura, que a Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Dom de curas. E a igreja tem esse dom da cura. Então, meus irmãos, a igreja de Cristo, ela pode desenvolver esse ministério dado por Cristo. São ferramentas dadas à igreja. E nós precisamos desenvolver isso. Então, nós temos dom de operação de milagres também da mesma forma. A igreja precisa buscar isso e ter isso como algo dado por Deus para a sua vida, e as coisas têm que acontecer, né? É porque não é assim uma imposição, mas é porque Deus deu e precisa acontecer, porque Deus deixou para a igreja, para a edificação dessa igreja. Temos os dons de profecias e o dom de discernimento, que eu falei até há pouco um pouquinho. Esse dom de discernimento, ele é essencial também no meio da igreja, para um bom andamento da obra. Dom de variedades de línguas e o dom de interpretação de línguas. São algo que muita gente cria uma confusão sobre isso aí, mas é que é real na vida da igreja. E para finalizar, irmãos, nós temos, ainda falando dos frutos, né? Os frutos do Espírito, que é algo que o Senhor deixou para nós, para a sua igreja, que a igreja precisa desenvolver também esses frutos. Eu quero falar só, depois nós vemos aqui, por exemplo, além do amor, que é o primeiro fruto do Espírito, que é indispensável, mas a alegria, que é o segundo fruto. Irmãos, tem um texto na Bíblia que diz assim, e os discípulos transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Toda vez que eu passo nesse versículo, lá em Atos capítulo 13, versículo 32, eu paro ali para imaginar sobre esse fruto da alegria, né, que é o fruto do Espírito, que é a alegria.
E quando a Bíblia diz ali, transbordavam, os discípulos transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Eu fico procurando, imaginando assim, uma igreja que não simplesmente está cheia, mas uma igreja que transborda de alegria. Eu estou colocando aqui no coletivo uma igreja, mas imagine um crente. Quem é que para um crente que está transbordando de alegria? Quem é que para uma igreja? Qual é o bairro que essa igreja está ali edificada, que não é contagiado com uma igreja que transborda de alegria e que transborda do Espírito Santo? Eu acredito que a igreja primitiva, ela só impactou é, a sua região geográfica, a população, a sociedade, como nós vemos lá, Atos registra esses atos, né, da igreja, ou os atos do Espírito Santo ali, que foram impactados, que por onde aqueles homens passavam, porque eles tinham isso também. Isso é bem nítido na Bíblia, que eles tinham essa alegria, porque a Bíblia diz que eles se alegravam até por se acharem dignos de sofrer e perseguição por causa do nome de Jesus. Nós vemos que quando os discípulos retornavam após Jesus ter enviado eles de dois em dois, eles retornaram ali com alegria por sofrer, por ser digno de sofrer por causa do nome de Jesus. Então, nós vemos que alguém transbordando de alegria, que é um dos frutos do Espírito, essa pessoa, ele nada para ele, nada as dificuldades, as perseguições, cara feia de alguém para o rumo dele, porque ele está transbordando de alegria. Imagine, além disso, transbordar de alegria e transbordar do Espírito Santo. Então, eu queria me prender apenas nesse fruto do Espírito, que a igreja busque essa alegria e busque o Espírito Santo até transbordar. Porque eu sei que quando a igreja estiver, quando o crente, o irmão, a irmã, ele estiver dessa forma, com esse fruto do Espírito, de modo que ele venha transbordar de alegria, nada poderá parar a caminhada. Tudo que ele colocar para fazer diante de Deus, ele fazendo com alegria, é, se for para pregar, se for para cantar, se for para discipular, se for para orar por alguém, ele fazendo isso com alegria e também transbordando do Espírito Santo, ele vai ter sucesso naquilo que ele colocar no seu coração. Então, nesta tarde, eu quero me alegrar também aqui com os irmãos de poder estar fazendo essa live, de poder estar levando essa mensagem, né, àqueles que nos ouvem, que o Espírito Santo ele alcance vidas daqueles que estão tristes nesta hora, né, quem sabe preocupado, aqueles que estão perdendo o sono por alguma coisa. Eu quero estar orando por essa pessoa, tá, que possa estar nos assistindo, que Deus venha estar levando uma mudança para essa vida, para a vida dessa pessoa. Então, eu queria estar aqui orando neste momento e já finalizando a minha participação, agradecendo a irmã Maria Divoneide, a nossa irmã, todas as irmãs que fazem parte, que estão na liderança desse programa. Que Deus abençoe sua vida. Vamos estar orando, irmãos, e finalizando, tá? A minha participação. Querido Deus, Pai, quero apresentar nesta hora, Senhor, todas as pessoas, Senhor, que estão ao alcance dessa live, aqueles que possam, meu Deus, estar entrando nessa live, nas demais terça-feiras, Senhor, que virão, que eles possam ser alcançadas em nome de Jesus pela tua palavra, que a palavra pregada, que os louvores cantados sejam, Senhor, impactantes na vida dessas pessoas. Eu peço em nome de Jesus, muda a história de pessoas agora, neste momento, que
porventura, Senhor, estejam desesperados, estejam preocupados, Senhor, estejam olhando e não estão vendo saída. Em nome de Jesus, Senhor, mostra-se para eles, Senhor, a tua luz, a tua glória, mostra que tu és o caminho, a verdade e a vida. Eu te peço em nome de Jesus, traz saúde agora para aqueles que estão doentes. Traz agora, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, refrigério, Senhor, traz paz aos corações, traz alegria, Senhor, que é o fruto, Senhor, do Espírito na vida de cada irmão, de cada irmã, de cada crente. Quem sabe alguns pastores, meu Deus, missionários, que estão, Senhor, preocupados nesta hora, que o inimigo está tentando tirar a sua paz. Eu te peço, enche eles, reveste eles de alegria, de amor, Senhor, de graça, para que eles possam prosseguir na sua caminhada fazendo a sua obra. Eu te peço em nome de Jesus, enche essas irmãs, Senhor, de alegria, a irmã Ivoneide, Senhor, as demais irmãs, para que continue fazendo esse trabalho, Senhor, nas redes sociais. Que a tua bênção, Senhor, esteja com eles, na igreja de cada um das tuas filhas. Em todo esse país, em todo esse Brasil. Venha abençoar, em nome de Jesus, eu quero agradecer Deus, pela oportunidade de poder estar levando aqui, Senhor, esta palavra, que o Senhor esteja usando, Senhor, a minha voz, esteja usando essa rede social para fazer a tua obra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Amém.